Olá, meu povo, tudo bem? A gente vai falar então um pouquinho de Past Perfect, que vocês precisam pensar em linha do tempo. Se vocês usarem essa técnica, dificilmente vocês vão errar qual gramática vocês vão ter que usar. E nessa linha do tempo agora, a gente vai trabalhar só com o passado. Então, imagina essa linha, eu tenho passado e tenho presente. Eu vou me deter só a analisar tempo passado. Mais especificamente, o Past Perfect ele vai ser útil quando a gente estiver pensando em duas ações que aconteceram no passado, uma seguida da outra. Então, uma primeira ação e uma segunda ação. Só para vocês terem uma noção de tradução, o Past Perfect seria o nosso antigo passado mais que perfeito, sabe? Ela comera bolo quando a mãe dela chamou ela para ir para sala, sei lá. Esse comer, a beber, a falar, caiu em desuso até em português, porque línguas são fenômenos vivos. Então, em português a gente passou a falar: eu tinha comido bolo e a minha mãe me chamou. Então, seguindo mais ou menos essa linha de raciocínio, a gente vai usar o seguinte exemplo. Neste ano, neste fatídico ano de 2020, eu tinha começado a ter mais foco quando o coronavírus apareceu. Quando a gente tiver duas ações na linha do tempo, então, essa primeira ação que acontecer, a gente vai ter que usar a gramática do past perfect. E a segunda ação na linha do tempo vai ter que ser o simple past que a gente tinha visto na aula anterior. Então, vamos pensar aí como é que é feita a estrutura de past perfect e vamos relembrar só como é que é simple past. Essa estrutura tinha começado seria o equivalente ao past perfect, que na afirmativa vai ter que usar o had como verbo auxiliar. E parando para pensar em tradução, só literal do português e inglês. Tinha em inglês, a gente já fala had mesmo. E sempre a terceira coluna dos verbos. Essa matéria não vai ter verbo voltando ao normal, à forma básica. Lembrando que a terceira coluna dos verbos a gente chama de past participle, que seria o começado, bebido, falado, mas aí indiferente do nome que a gente der. Já a negativa dessa estrutura, a gente vai ter que usar had not, ou se não, junta toda essa palavra, apaga a letrinha O, põe o apóstrofo no lugar, vai virar hadn't, e a terceira coluna dos verbos. Toma cuidado porque o verbo não volta ao normal. Caso um dia vocês tenham que usar uma estrutura de pergunta, basta colocar o had na frente do sujeito, mas eu nem vou colocar isso daqui na explicação agora, tá bom? Já no restante da frase, quando o coronavírus apareceu, esse apareceu é o conjugado, é o verbo que está conjugado como simple past. Na afirmativa, a gente faz passado simples, usando o verbo na segunda coluna, se tiver na tabelinha de verbos, ou o verbo com o finalzinho ed, ied, consoante ed. Não vou explicar isso em detalhes porque é só caráter de revisão, tá bom? E para negar, a gente tinha que usar o didn't e o verbo voltava à forma básica, a forma infinitiva, ou a forma normal que a gente chama. Dá até para tentar decorar assim: primeira ação, had, segunda ação, segunda coluna ou ed. Primeira ação, had, segunda ação, segunda coluna ou ed. Se você tentar assimilar segunda ação com segunda coluna, já fica um pouquinho mais difícil de você confundir a matéria, por exemplo, numa hora de prova. E também, só para esclarecer e dar exemplo dessa conjugação dos verbos de terceira e segunda coluna, vamos pensar no verbo go, o verbo ir. Então, eu tenho go, went e gone. Com o had, com a matéria do had, indiferente de afirmar ou de negar, eu vou sempre usar a terceira coluna, ou seja, o gone. Parando para pensar no mesmo verbo, se eu estivesse fazendo no simple past, eu teria que ter usado went, a segunda coluna. E para aqueles verbos regulares, ou seja, que não estão na tabelinha, a gente só vai ter que usar a forma com ed mesmo, tá? Então, play, eu vou ter que usar o played. Se a gente usar o didn't, volta a ser play. Então, só para encerrar a matéria, vamos voltar para a frase do exemplo. Eu tinha começado a ter mais foco quando o coronavírus apareceu. Em inglês, a primeira ação eu tenho que usar had, que é o past perfect. Então, usando tradução direta ou usando gramática, eu teria a frase I had started, porque start não tem na tabela, então não tem a terceira coluna, basta usar ed, to have more focus. E a segunda coisa que acontece na linha do tempo é o coronavírus aparecer. Então, when coronavirus emerged. A gente só faz uso do passado simples para dizer se apareceu. Até aí, eu acho que é bem tranquilo. A única coisa que vocês precisam atentar, e por isso que eu falei que a técnica de usar a linha do tempo é tão importante, é que às vezes a ordem da frase pode vir invertida.
Essa frase poderia ter aparecido sem alteração do sentido da seguinte forma: quando o coronavírus apareceu, eu tinha acabado de começar a ter mais foco. Nada mudou na linha do tempo. O que aconteceu primeiro? Eu tinha começado a ter mais foco. O que aconteceu depois? O coronavírus apareceu. A única coisa é que a ordem veio invertida. E é por isso que é legal você jogar as ações na linha do tempo e ver qual que é o certo usar. Nota que a gramática vai permanecer a mesma regra. Primeira ação é had, segunda ação, segunda coluna ou ed, tá bom?